Gostaria de iniciar aqui com esse evento que aconteceu há 25 anos. Essa é a minha formatura de segundo jardim, onde eu estudava numa pequena escola para funcionários da aeronáutica. Foi um evento simples, mas muito marcante na minha vida, porque eu não vou saber como explicar para vocês, mas eu aprendi a ler e escrever sozinho. Minha mãe, meu pai ficou muito assustado, abismado com essa situação, meus professores também, e acabei me tornando orador ali daquela pequena formatura. Mas mais importante do que esse fenômeno em si, foi a quantidade de rótulos que eu acabei recebendo naquele momento. Falaram que era um gênio, que era um superdotado e mais um monte de outras bobagens. E eu passei a fazer exatamente aquilo que as pessoas esperavam de mim. Passei a estudar muito, tirar boas notas, entrar numa boa faculdade, numa promessa de um futuro próspero. E assim eu fiz. Quando fui para o meu... Antes de entrar no ensino médio... Está dando um probleminha aqui no... Agora foi. Antes de entrar no ensino... Não está indo. Antes de entrar no ensino médio, fiz prova para o Colégio Militar de Brasília. Uma prova difícil, onde eu consegui um bom resultado, fui 7º lugar geral, 1º lugar em matemática. Depois, entrei para a faculdade de Engenharia Mecatrônica, o curso que na época tinha a 3ª maior nota de corte, perdendo apenas para Direito e Medicina. E como a gente costuma brincar na engenharia, é um curso difícil de entrar, mas muito mais difícil ainda de sair. E, com 18 anos, eu passei no meu primeiro concurso público, fui trabalhar na aeronáutica como civil, apenas a poucos quilômetros daquela pequena escola onde eu fui orador no meu segundo jardim. Bom, e recebi assim, alguns títulos e rótulos, como eu falei para vocês, mas talvez nenhum foi tão clínico e preciso como o que minha irmã dizia em diversos momentos e que a gente crescia junto, que ela falava em vários momentos assim: Luan, eu não consigo entender como uma pessoa tão inteligente consegue ser tão burra. E por que ela dizia isso? Porque em diversas situações, e sei lá, minha mãe pedia para trocar uma lâmpada, pagar uma conta no banco, ou colocar a máquina de lavar para funcionar, eu travava e dava um jeito de falhar. E isso acabou sendo mais significativo para mim quando eu fui trabalhar pela primeira vez na área de engenharia, trabalhando como trainee no entorno de Brasília. E lá eu me deparei com diversos funcionários, muitos deles semi-analfabetos, trabalhando na área de mecânica e elétrica. E o que era interessante ali é que, mesmo sem uma formação acadêmica, eles resolviam quase todos os problemas do chão de fábrica. E eu, com um diploma embaixo do braço de uma universidade federal, sabendo resolver integrais duplas, integrais triplas, transformadas de Laplace, eu não conseguia resolver diversas daquelas situações. Bom, eu trabalho há 5 anos com educação e eu percebi que esse problema não é apenas meu, não é apenas no Brasil, mas é inclusive em grandes potências educacionais como Singapura. Singapura vem liderando os grandes rankings da educação no PISA, essa grande avaliação internacional. Mas o que foi se percebendo em Singapura é que esses alunos que são muito bons em resolver provas, quando chegavam no mercado de trabalho, eles faziam muito bem atividades que estavam relacionadas à sua área de formação, atividades muito bem delimitadas. Mas quando eram para fazer coisas diferentes, quando eles precisavam improvisar, tomar riscos, inovar, aí eles travavam, fazendo com que o Ministério da Educação de Singapura passasse a se preocupar com essa situação e incentivar atividades criativas ali. Bom, nesse processo, a gente percebe uma grande epidemia na educação mundial. Isso porque a gente está passando por situações altamente disruptivas, como diz a Universidade de Oxford, cerca de 2 bilhões dos empregos vão deixar de existir até 2030. Isso acontece porque vivemos essa revolução tecnológica na área da robótica, inteligência artificial, biotecnologia, nanotecnologia, e vão surgindo iniciativas como Narrative Science, uma startup, uma inteligência artificial que transforma dados em narrativas, considerado pelo Fórum Econômico Mundial como uma das 61 tecnologias mais promissoras de 2018. E o que é mais interessante é que a Narrative Science chegou a escrever artigos para Forbes. Você não conseguia diferenciar se aquilo foi escrito por um ser humano ou por uma máquina. Ou seja,
Jornalistas, fiquem ligados, vocês podem ser substituídos por uma inteligência artificial. E a gente não precisa ir muito longe. Tem uma startup brasiliense chamada Legal Labs, que consegue fazer hoje cerca de 90% das suas petições em massa, utilizando inteligência artificial, vindo aí como uma possibilidade de abertura no gargalo forense com mais de 100 milhões de ações judiciais. E quando a gente vê essas situações, a gente imagina o que vai ser do nosso futuro. Esse futuro que nem eu e nem ninguém aqui é capaz de prever. Bom, antes de falar do nosso futuro, é importante a gente analisar o nosso presente. Hoje nós temos a taxa mais alta da geração nem. 23% dos jovens brasileiros não trabalham e nem estudam. E, por outro lado, nós temos alguns jovens que já conseguem ganhar até milhões sem nenhuma formação acadêmica, trabalhando com tráfego patrocinado em redes sociais, dropshipping e várias outras formas que a gente nem imaginaria há cerca de 15 anos. Então, quando a gente para pensar no nosso processo de educação e formação, tem habilidades que estão sendo totalmente deixadas de lado, como a criatividade. A criatividade, ela não é importante apenas para a expressão artística, expressão pessoal, para a publicidade. A criatividade, ela também é uma excelente ferramenta para a resolução de problemas, mas de problemas não previsíveis, de problemas que são diferenciados, porque os previsíveis, a inteligência artificial e a robótica já vêm resolvendo muito bem. Além disso, a criatividade vem como uma excelente ferramenta para a gente se reinventar perante a essas mudanças imprevisíveis. Criatividade não é luxo, criatividade é necessidade. E a gente percebe que isso não está no pilar das grandes instituições de educação no Brasil e no mundo. Se a gente para pensar numa instituição de educação de sucesso, é aquela que mais aprova em vestibulares, principalmente em federais, com uma nota alta do Enem, e a criatividade é deixada como algo extra. Muito estranho perceber isso, porque estamos há 13 anos da TED Talk mais vista de todos os tempos, dita pelo Sir Ken Robson, que dizia exatamente como as escolas estão matando a criatividade. Bom, e aí? Estamos nessa situação problema. Será que precisamos, então, reinventar todo o sistema educacional? A verdade é que já existe uma etapa da educação que trabalha muito bem a criatividade, uma etapa que a gente não respeita muito, o jardim de infância. Para e pensa numa sala do jardim de infância. De um lado, a gente vê crianças brincando com blocos de madeira, tentando construir o castelo mais alto possível. Do outro, tem crianças brincando com tintas e, ao misturar o amarelo com o azul, ela descobre o verde. E aí, nesse processo lúdico, nesse processo divertido, nesse processo mão na massa, processo prático, elas estão aprendendo sobre estruturas, sobre cores, mas principalmente de como funciona um processo criativo. Elas estão passando por aquilo que a gente vai chamar de espiral da aprendizagem criativa. A primeira coisa que essa criança que está criando o castelo com blocos de madeira ela está imaginando o que ela quer fazer. Ela está querendo saber o que ela vai criar, se é o castelo e tudo mais. Ela vai criar de fato, vai juntar os blocos e vai criar. Em seguida, ela vai brincar, vai criar uma história, vai criar uma torre mais alta, um muro, enfim. Depois ela vai compartilhar, vai chamar os coleguinhas, a professora. E em seguida, ela vai refletir tudo o que ela fez, baseado no que os colegas e ela mesma já percebeu. E aí, ela vai imaginar de novo. E percebam que esse imaginar não é igual ao primeiro, é completamente diferente porque ela cresceu naquela jornada, tanto pelos feedbacks como da própria vivência. E esse processo muito simplório que acontece com uma criança no jardim de infância também é similar ao que acontece, por exemplo, com o desenvolvedor de aplicativos. Ele também está passando por uma espiral de aprendizagem criativa. Ele também está imaginando o aplicativo que ele quer criar, o problema que ele quer resolver. Ele cria de fato, coloca o código e tudo mais. Ele brinca, ele testa funções, ele testa procedimentos, ele compartilha numa App Store, numa Play Store, ele reflete a partir dos feedbacks dos seus usuários e aí ele vai imaginar de novo, imaginar uma nova versão para o seu aplicativo. Então, esse processo que é muito simples acontece ao longo da nossa vida inteira no processo criativo. E a gente fica pensando como trazer essa experiência de um jardim de infância para o resto da vida.
E graças a Deus não só eu que estava me questionando isso, mas um grupo muito competente no MIT chamado Lifelong Kindergarten, um jardim de infância para a vida toda. E lá eles vêm desenvolvendo tecnologias e iniciativas para que esse processo continue, porque na verdade não dá para um garoto de 17 anos ficar brincando de massinha de modelar e ficar brincando de canetinha. E criaram diversas iniciativas como o Lego Mindstorms, uma parceria com a Lego, onde eles conseguem criar robôs, controlar motores e sensores, participar de campeonatos e projetos que já são conhecidos no Brasil e no mundo inteiro. Ou iniciativas como Scratch, uma linguagem de programação em blocos, onde as crianças conseguem criar jogos, animações e o que mais tiver na mente delas. São iniciativas incríveis e eu poderia listar várias outras por aqui. Mas quando a gente vê algo tão longe, vindo de Boston, a gente imagina como trazer isso para a realidade brasileira. Numa realidade onde os professores estão sendo desvalorizados, onde a gente não tem infraestrutura, como trazer o MIT para o Brasil? E como a gente pensa em relação a isso, nada melhor do que se espelhar em bons exemplos, como da professora Débora Garófalo, uma professora de São Paulo, de uma escola pública, em uma região de alta vulnerabilidade, trabalhando numa região de favelas, e que, com a sua formação em letras e pedagogia, aceitou o desafio de trabalhar com informática educativa com aqueles alunos. E, não tendo muito recurso, ela se apoiou em outro problema, o problema do lixo. Ela pegou no lixo, fez um processo de coleta seletiva com seus alunos na região para tanto dar um descarte correto, como também aproveitar esses materiais para trabalhar com robótica educacional. E os resultados foram incríveis. Ela teve cerca de uma queda de 93% da taxa de evasão escolar. 93% de queda na taxa de trabalho infantil. A UIDEB, que é essa grande avaliação das escolas públicas, subiu de 4,2 para 5,2 e ela coletou, junto com seus 1.000 alunos, 1 tonelada de lixo naquela região. A professora Débora faz um trabalho incrível e ela teve a honra de ser contemplada como uma das 10 melhores professoras do mundo em 2019, segundo o Global Teacher Prize, considerado o Nobel da Educação. Então, a gente vê histórias como essa e a gente se inspira. E o que seria interessante para o Brasil, para o nosso crescimento, seria como criar um exército de Déboras Garófalo, dezenas, centenas, milhares de professoras como essa para transformar a realidade dos nossos alunos. E essa tem sido a proposta do curso online que eu criei, Arduino do Bloco ao Código. O Arduino é uma ferramenta que permite você criar protótipos de robótica de cerca de 10 vezes mais baratas que os kits robótica educacional. E a gente vem capacitando professores de todas as regiões do país, trabalhando em áreas totalmente distintas, desde história, filosofia, artes, geografia, matemática, física, trabalhando na robótica, não por simples só pela robótica em si, mas em um processo de aprendizagem criativa. E tivemos a honra de contemplar diversos trabalhos, como o do professor Jesus, do interior do Paraná, que criou um protótipo de lixeira automatizada que consegue abrir sozinho com uma tampa de papelão. Ou então, trabalhos como o da professora Rúbia Rodrigues, de Santos, que criou um homem de lata, né, que pode interagir com as pessoas quando estiver aqui. Então, se puder repetir, por favor, inclusive. Então, muito interessante trabalhos como esses. E mais importante do que esses professores já estarem pondo a mão na massa é como fazer para transformar a vida dos alunos. E é o que tem feito o professor Clécio Bastos, de uma região rural aqui de Goiânia, que vem trabalhando com seus alunos. Clécio é professor de língua portuguesa e ele está aliando trabalhos de robótica e programação para trabalhar produção de textos e criação de narrativas. E isso é um trabalho incrível que vem acontecendo há menos de um ano e ainda assim ele já consegue coletar dados incríveis, como aumento de 30% da nota dos alunos nessas provas. A gente vê, enfim, várias notícias na nossa mídia, notícias ruins, notícias que nos colocam para baixo, e é muito fácil a gente se desanimar, né, por tudo que está acontecendo,
E assim como o professor Mitchell Resnick, né, do grupo do Lifelong Kindergarten no MIT, eu também me considero um pessimista de curto prazo. É muito difícil a gente perceber soluções acontecendo agora. Parece que a educação está totalmente voltada para um estado que não vai dar muito certo, que não está preparando os alunos e que é um caos, né? A verdadeira balbúrdia. Isso é a verdadeira balbúrdia. Mas também, deste lado, eu posso dizer que eu sou um otimista de longo prazo. A gente pode trazer uma educação mais divertida, mais prática, mais prazerosa para o aluno e para o professor, mas, acima de tudo, mais significativa, que preparem eles para os desafios do século XXI. E, nesse ponto, eu gosto de comparar com uma situação da África. A África, ela não teve infraestrutura de telefonia fixa, como a gente teve em parte do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, enfim. E, em 2000, eles tinham apenas 2% de telefonia móvel, dos cidadãos com telefonia móvel. Mas esse número aumentou para 28% em 2009, chegando a 70% em 2013. O que aconteceu na África foi um salto tecnológico. Ela não precisou passar por todas as situações de infraestrutura que a gente precisou passar. Ela simplesmente começou já a trabalhar direto com a telefonia móvel. E o que eu venho propor aqui é um salto educacional. Que o Brasil faça um salto educacional em aprendizagem criativa. A gente não precisa passar pelos mesmos processos que as grandes potências educacionais passaram. A gente já pode ir direto trabalhar esses alunos para os desafios do século XXI. O custo é cada vez mais baixo e o engajamento é infinitamente maior. A gente pode, nesse processo, aumentar o nosso índice do IDEB, aumentar as nossas notas no Enem e também melhorar a nossa posição no ranking do PISA. Pode ser que isso aconteça. Pode ser que não, mas certamente teremos jovens melhores preparados para os desafios do século XXI. Muito obrigado.